Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do União, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, sempre às 9 da manhã em ponto, esse momento que nós reservamos para uma boa conversa, trocarmos algumas opiniões a respeito de assuntos do dia a dia. E para nós é uma alegria recebê-los aqui, pedir que se inscrevam os que não são inscritos, os que são inscritos que acionem os sininhos para receber as novas notificações do canal e que compartilhem e curtam esse trabalho para que o YouTube possa distribuí-lo mais amplamente. Nós queremos agradecer a atenção de todos os domingos, há anos que nós estamos juntos, todos os domingos, e também oferecer a nossa companhia para uns minutos nessa manhã. Gostaríamos de conversar com os amigos sobre poluição mental. Vamos ao tema. Há pouco tempo, algum tempo atrás, melhor dizendo, alguém me procurou fazendo perguntas sobre por que ela tinha tantos pesadelos, por que a mente dela vivia alternando pensamentos ruins, cenas de tragédias cotidianas e tudo mais. E aí eu falei, bom, depende muito, porque a mente, ela apropria tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, né? E ela vai formando o acervo daquilo que constitui a nossa predileção, né? Na internet, por exemplo, você quando abre o YouTube, vem lá os favoritos. O que são os favoritos? São aqueles temas que naturalmente a pessoa pesquisa com mais veemência, com maior frequência, e aí a inteligência artificial, o algoritmo, coloca tudo aquilo à disposição da pessoa ali, várias coisas sobre o mesmo assunto. E naturalmente isso depende muito da seletividade que nós fazemos dos acontecimentos, das coisas, né? E aí ela falou, mas será? Eu falei, depende, do que é que você gosta? Ah, não, eu fico na internet, eu fico curtindo, fico às vezes até de madrugada, já cheguei a ter 2 telefones, mas agora eu estou só com um. Mas é assim, eu quando grudo na internet, os assuntos mais trágicos vão me chamando a atenção. E às vezes tem aquelas narrativas longas, extensivas, nem sempre verdadeiras, sabe-se lá, né? De tragédias familiares, dramas existenciais. E ela dizia gostar disso. Eu falei, então, a sua mente, de uma certa maneira, se poluiu com esse tipo de tema, esse tipo de imagem. E é natural que isso, de alguma maneira, apareça aí no seu cotidiano, de uma forma ou de outra, inesperadamente. Por que inesperadamente? Porque você não mais raciocina sobre. É como quando a gente entra na internet, dá ali o comando, já vem, independentemente de você ter pedido aquilo ou não. Às vezes você está até procurando outra coisa, mas quando a inteligência artificial percebe que é você que está ali, ela, sabendo mais de você do que às vezes você imagina, sabendo mais de mim do que eu imagino, ela já tem um rol dos meus hábitos de visualização. Então, isso pode acontecer. Como no teu caso é um componente negativo, é preciso que você mude os padrões de pensamento, você precisa mudar as matrizes mentais que você vem trazendo no seu cotidiano, porque caso contrário, a sua mente vai sempre obedecer à sua predileção, o favoritismo desse ou daquele assunto, dessa ou daquela imagem, nas coisas que você busca. E aí me lembrei de alguns anos atrás, vários anos atrás, eu estava chegando de Rio Preto, fui fazer uma palestra e viajei sozinho, e uma viagem longa, extensiva. Eu cheguei em casa, era quase um pouco próximo de 3 da manhã, e alguém tocou o telefone. E era uma pessoa de uma outra cidade, conhecida, e ela falou, não, senhor, faz uma prece para mim, pelo amor de Deus, porque por que está acontecendo a essa hora para você me chamar, né? Ele falou, não, é que de vez em quando a gente compartilha, os amigos compartilham notícias da cidade, da região, e um acidente, a morte de uma pessoa conhecida e tudo, e a gente, de uma certa maneira, compartilha isso. Eu falei, então, aí ele falou, e um amigo mandou
algumas fotos do resgate de uma pessoa que havia se afogado numa lagoa. E, naturalmente, as fotos eram todas elas tragicamente dramáticas, porque eram fotos diríamos assim, de corpo em deterioração. E aí ele disse que viu aquilo, compartilhou com os outros amigos que eram conhecidos em comum, mas ele depois não conseguia se livrar daquela imagem mental que ficou na cabeça dele. E ele dizia, já fazia alguns dias, que ele não conseguia dormir, que ele não conseguia almoçar, jantar normalmente. Isso estava interferindo na sua rotina diária. E aí, claro, nós conversamos com ele, fizemos a oração, ele foi tomar passe, e aí recomendamos a ele que mudasse o padrão de pensamento, que começasse a alimentar a mente com substâncias espirituais mais elevadas. Falei, você faz quantas orações por dia, assim, né? Ele falou, não faço às vezes nenhum, às vezes atropela uma prece aí. Eu falei, mas você almoça quantas vezes? Você come quantas vezes? Quantos banhos você toma? Ele falou, não, aí eu tomo o banho que for necessário. Se precisar de mais de um, eu tomo mais de um, normalmente 2, e eu me alimento assim, deu fome, eu estou comendo. Eu falei, então, a alma, ela tem fome de substâncias espirituais elevadas. A alma precisa ser alimentada por orações, pela fé, por padrões de pensamentos mais elevados. Então nós não podemos ignorar que muitas vezes nós achamos que estamos alimentando a nossa alma, mas estamos alimentando dessas substâncias nocivas. É como se a gente pegasse um alimento deteriorado e consumisse, só porque ele não está desagradável, ele não está ali, diríamos, nos criando um problema imediato. É claro que, curto, médio e longo prazo, a ingesta de coisas contaminadas, comprometidas, ela vai trazer, diríamos assim, distúrbios orgânicos graves. Da mesma maneira que quando nós deixamos a nossa mente à disposição do cotidiano louco desse mundo. Nós, hoje, com a internet, temos mais uma razão para ter cuidado com as poluições mentais. E por quê? Porque o volume de informação que nós recebemos é muito, mas muito, infinitamente superior ao que nós recebíamos. Antigamente, os jornais demoravam para serem impressos, para serem distribuídos, né? A notícia no rádio demorava porque era preciso de passar de um para outro, de outro para outro, checar e, de repente, publicizar aquela notícia. Hoje nós não temos mais esse tempo. Nós estamos assistindo ao vivo os acontecimentos anunciados e acontecimentos que não são necessariamente salutares, porque é claro que assistir a uma tragédia, assistir a uma situação que nós diríamos assim, que agrida o nosso sentimento, agrida o nosso bom senso, agrida o nosso caráter, agrida a sensação de amor, de compaixão que a gente tem, é muito triste. E é claro que isso vai impactar os nossos sentimentos, isso vai impactar os nossos pensamentos. Então, conversando com esse amigo, eu falei, olha, nós vamos despoluir a nossa mente. Porque a mente, para se poluir, basta ser contagiada por um elemento estranho à nossa natureza. Basta quebrar a harmonia interior do nosso pensamento ou do nosso sentimento. E aí nós já temos um problema de poluição mental, emocional e, por que não, espiritual. Porque muitas vezes o que realmente acontece na vida cotidiana pode nos impactar de uma maneira favorável ou desfavorável, dependendo da natureza do acontecido. Mas muitas vezes nós nos surpreendemos defendendo teses contrárias aos nossos fundamentos espirituais, aos nossos princípios. Especialmente os princípios cristãos, os princípios espíritas. Então, nós precisamos ter muito cuidado, ter informação demais, não necessariamente verdadeira, não necessariamente boa, não necessariamente criativa, produtiva, né? Não necessariamente luminosa. E aí nós precisamos separar o joio do trigo. Senão, vamos acumular dessas imagens, porque o que são os pensamentos? O que são os pesadelos?
pensamentos que foram entrando e a mente vai organizando, ordenando do jeito dela, ao seu bel prazer, porque a gente não manda a mente fazer nada, ela simplesmente pega o que a gente coloca nela e ela faz a seletividade de acordo com os nossos gostos, de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos pensamentos. Então, para que a mente não crie para nós o embaraço de acumular imagens e, diríamos, elementos estranhos à natureza do bem, à natureza da luz, à natureza do amor, façamos como Jesus. Comecemos por reeducar os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo dizia isso. Iniciar a renovação pelo vosso modo de pensar. Jesus dizia, e pelo vosso modo de sentir. Então, nós estamos na necessidade, nesses dias, com base nessas conversas que nós tivemos já há algum tempo, alertados para tudo aquilo que pode nos ajudar ou atrapalhar através da mente. A nossa mente é o nosso acervo, é o nosso reservatório. Segundo Emmanuel, é a nossa verdadeira moradia. A gente não vive em prédio, não vive em casa, não vive em apartamento, não vive em praia. A gente vive no mundo mental. E aí nós podemos conceber que o nosso mundo mental pode ter coisas que não são boas para a paz espiritual. Mas nós podemos adquiri-las através da oração, através dos bons pensamentos, das boas leituras, do bom estudo, né? Nós podemos ir modificando gradativamente para que possamos despoluir a nossa mente de um ou outro elemento que vem contaminar ou venha a contaminar nossos pensamentos normais, os pensamentos que nos sustentam na vida, aqueles que correspondem ao bem, ao belo, ao amoroso e ao justo. Por isso é que Jesus sempre alertou para que nós tivéssemos um cuidado muito grande com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, porque daí deriva, né, esse, diríamos, mal-estar ou bem-estar que nós podemos vivenciar no dia a dia. Depende da natureza, dos pensamentos, das imagens e daquilo que caiu na nossa predileção, mesmo sendo, em muitos casos, coisa de um tremendo mau gosto. Às vezes acontece. Então, queridos, nosso assunto de hoje foi esse. Lembrando de Jesus que nós temos que brilhar a nossa luz para clarear todo o horizonte mental, todo o horizonte emocional da nossa vida. Foi para isso que ele pediu que nós brilhássemos a nossa luz, para que não houvessem pontos de trevas nos nossos corações, nem nas nossas vidas. Espero que o nosso assunto de hoje possa ter ajudado a refletir um pouco a respeito e seguirmos em frente, limpando o nosso coração com a misericórdia, a bondade, a generosidade de Jesus. Muita paz, até o próximo vídeo. Beijo para todos.